Olá, aluno! Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso curso de análise técnica. Nós vamos falar nesta aula especificamente sobre o IFR, o Índice de Força Relativa. O que vocês estão vendo nessa tela aí é o nosso amigo Welles Wilder. Tá? Ele desenvolveu essa ferramenta em 1978, vejam, não é uma ferramenta tão antiga, uma ferramenta mais recente. Ela é baseada também em médias, né? Nós falamos na outra aula sobre médias móveis, a gente vai ver aqui que o IFR ele tem como base também médias móveis e é um dos osciladores hoje mais utilizados mundo afora por analistas, por traders, por investidores, enfim, pelas pessoas que têm contato com esse mercado, justamente por ser também uma ferramenta simples, de fácil leitura, fácil entendimento, mas que traz informações extremamente poderosas aí para os investidores. Veja, o que é um índice de força relativa? Basicamente, ele consiste em avaliar os dias de variação de alta versus os dias de variação em baixa. Então, ele faz, digamos assim, um equilíbrio entre as altas do papel e as baixas do papel, considerando os preços, considerando os volumes negociados, né? E aí ele te sinaliza se o papel está numa tendência de alta ou de baixa. Porque às vezes, lembra que a gente comentou em outra aula, o papel está subindo, por exemplo, o preço dele sobe, mas o volume operado é pequeno, é menor do que talvez um dia que ele caiu, ou é igual. Então essa alta não é convincente. E o IFR ele consegue identificar isso. Tá? Então o IFR ele é uma ferramenta bem interessante nesse sentido. Ele tem lá uma escala numérica, uma escala que vai de 0 a 100, onde ele informa, né? Se está próximo ao 100, está sobrecomprado, se está próximo ao 0, está sobrevendido. Então, ele sempre faz essa relação aí, se o mercado está com mais força compradora ou mais força vendedora naquele determinado papel. Então, ele mostra a força do comprador e vendedor através de um único número, de uma única informação. E essa informação, esse número, é jogado para dentro do gráfico e é feita uma linha média, digamos assim, dessa informação, unindo essas informações ao longo do tempo. Então ele mede essa força relativa da alta contra a força relativa da baixa. Por isso que o nome dele é Índice de Força Relativa. Se o IFR estiver mais próximo ao zero, né, a linha de baixo, o IFR estiver baixo, a gente pode afirmar que o ativo então está ficando sobrevendido, ou seja, ele está com os preços muito depreciados. Tá? Nesse caso, há uma oportunidade de compra, obviamente. Quando o IFR chega muito próximo aos 100 pontos, que ele passa lá de 70, 80 pontos e se aproxima dos 100, é considerado que o ativo está ficando sobrecomprado. Então, os preços estão supervalorizados, o ativo está muito caro. E é bastante provável que ele não tenha mais muito fôlego, digamos assim, para subir mais, para ficar mais caro. Então pode ser, sim, uma oportunidade de venda, né? Para quem tem um ativo vender, para quem não está posicionado nele, entrar vendido talvez. Bom, a fórmula então é exatamente essa. Você pega lá 100 menos 100 sobre 1 mais o RS, né? Onde em cima você tem, né, a média das altas de N dias e na parte de baixo dessa fórmula você tem a média das baixas de N dias. Tá? Então os padrões mais usados aqui são de 9 e 14 períodos. 9 e 14 é aquela média que ele vai fazer dentro desse tracejado que a gente vai ver depois na prática, daqui a pouquinho. Tá? E as referências mais comuns são de 30 e 70, ou seja, você faz um IFR, por exemplo, 14, né? Então ele vai fazer um IFR dos últimos 14 períodos, tá? E essa escala 30 a 70 é o seguinte, quando o papel está abaixo de 30 no IFR, a gente diz que ele está sobrevendido, ou seja, que ele está, né, realmente com bom potencial para voltar a subir. Quando ele está acima de 70, ele está sobrecomprado, então começa a ficar caro e talvez seja uma oportunidade para uma saída. Tá? Veja, a gente precisa entender que o IFR ele é um oscilador. Tá? E ele funciona melhor, obviamente, quando há um equilíbrio de preços e não é eficaz em tendências claras. Tá? Então, é uma ferramenta que precisa também ser utilizada com um certo cuidado.
Como toda ferramenta, como já falei nas médias móveis, não funciona em 100% das situações, ou seja, não dá para simplesmente fechar o olho e operar utilizando a ferramenta, né, uma ferramenta dessas como IFR, sem usar outras ferramentas complementares ou sem checar mais informações, sem buscar mais certezas. Vamos ver aqui algumas leituras do IFR. Quer ver como é que eu posso usar a ferramenta na prática? Aqui eu tenho o preço de um ativo, no caso aqui Petrobras, tá? Eu tenho Petrobras preferencial e aqui embaixo, essa linha aqui marrom, é exatamente o IFR desse papel. Tá? Então aqui tem o IFR 9. Veja que em determinado momento, essa linha de baixo aqui é a linha do 30 que a gente falou e a linha de cima do IFR é a linha do 70. Veja que a maior parte do tempo o papel fica entre 30 e 70, que é bastante normal. Quando ele supera os 70 é porque normalmente está esticado, como a gente fala. Quando ele fica abaixo dos 30, porque ele caiu muito rapidamente, né, e está com uma pressão de venda muito grande naquele período. Então, nesse caso aqui, ó, você tem, por exemplo, o papel fazendo um pico, ó, acima dos 70, inclusive. Estão vendo aqui no estou com o mouse? Acima dos 70, esse é o IFR. Ó, o papel também faz o pico aqui. Ele dá uma alta forte por alguns dias, depois volta a cair. Tá? Aqui nós temos o papel fazendo um fundo, olha lá, ele faz um novo fundo, bem abaixo aqui do outro fundo, e aqui no IFR também ele vai abaixo dos 30, né, acompanhando essa movimentação do preço do papel. Quando o papel volta a subir, ele faz um pico lá em cima, ele volta a subir aqui acima do 70. Veja, ele está acima do 70 o IFR, mas lá atrás ele também estava, só que o preço do papel era bem maior do que nesse momento. E aqui ele volta de novo a ficar abaixo do 30. Né? Aqui ele ficou abaixo do 30, mas logo na sequência aqui, né, o papel cai com força, ele vem nessa linha aqui, fez uma linha de suporte até interessante aqui, e ele vem de novo para esta zona de preços aí abaixo do 30, sinalizando uma oportunidade de compra, que nesse caso, por sinal, foi muito boa. E aí o papel comprado sobe, veja, ele vai lá em cima, ele puxa de novo aquele pico lá, ele bate naquela resistência lá dos R$ 26,12 e o IFR ele fica absolutamente sobrecomprado. Né? Então, oportunidade para quem comprou aqui embaixo é sair da operação naquele ponto, porque o próprio IFR está sinalizando que o papel subiu demais e é bastante provável que ele possa realizar logo ali na frente. Realizar seria cair, né? Seria ter uma nova queda pela frente. Aqui a gente tem um exemplo de IFR em CEMIG, ela teve 18,5% de alta dentro de uma região de sobrecompra. Tá? O que acabou acontecendo aqui? Quer ver? Ó, vamos ver onde é que foi isso. Ó. Nesse período aqui, o papel veio subindo, ó, devagarinho, mas foi subindo. Subiu 18,5% nesse período. Tá? Nós tivemos aqui o papel ó, acima da linha dos 70 nesse tempo todo. Ó, tá vendo? Ele superou 70 aqui, permaneceu acima. Então veja aqui, como eu falei, como toda ferramenta deve ser analisada com bastante cuidado. Por quê? Porque o fato de estar acima de 70, o IFR, não quer dizer que ele tenha que necessariamente voltar para baixo dos 70 imediatamente. A tendência é que em algum momento ele volte, mas ele pode ficar lá por algum tempo. Então nesse caso foi o que aconteceu. Tá? Então a força da tendência de alta era tão grande nesse caso aqui, que por alguns meses nem chegou perto da zona de sobrevenda lá do 30. Então aqui, veja, ele ficou acima dos 70 por um bom tempo, depois veio abaixo dos 70, mas ficou rondando aquela linha dos 30. Veja, o papel vinha subindo realmente com muita força nesse período, só aqui mais adiante, que deu essa queda um pouco maior, que o IFR deu uma folga, digamos assim, que ele conseguiu voltar um pouquinho mais, né? Não chegou ainda na zona do 30, que era exatamente nessa linha de baixo aqui, mas pelo menos chegou a 51, né? Já deu uma voltadinha ali. Então veja que é uma ferramenta também, como eu falei, complementar. Tá? Então essa média verde aqui é o IFR, nesse caso aqui a gente está usando o 9, né? Uma média de 9. Quando ela estiver acima dos 70, lembre-se sempre que está sobrecomprado, né? E abaixo dos 30 ele está sobrevendido. Aqui a gente tem MMX, vejam esse gráfico aqui também que chama atenção, olha só.
papel teve 56% de queda estando abaixo da zona do 30. Então também pode acontecer, assim como ele pode estar acima do 70 e continuar subindo, pode estar em algum momento abaixo do 30 e continuar caindo, que foi o que aconteceu aqui. Olha lá, o papel caiu aqui, continuou caindo, está abaixo de 30 aqui, o FR, né, ele cai, aqui ele volta a subir, vai um pouquinho acima, vem abaixo de novo nessa queda aqui, tá? E aí volta a subir um pouquinho. Mas veja que algumas coisas às vezes chamam a atenção. Por exemplo, num curto espaço de tempo, nesse caso aqui, o IFR, né, o papel caiu até aqui, fez esse fundo aqui na zona dos R$3, aqui mais ou menos nessa faixa. Aí ele sobe um pouquinho, ele cai mais e ele vem abaixo, ó, ele vem a R$1,75 apenas aqui, depois dessa queda forte. Vejam que o IFR, aqui ele está mais baixo do que aqui. Já o preço do papel aqui está mais baixo do que aqui. Tá? Isso sinaliza o quê? Sinaliza que provavelmente, por mais que essa queda tenha sido forte, ela não foi acompanhada por um volume tão grande, ela não foi acompanhada por um índice de força relativa tão grande e é bastante provável que o papel tenha força compradora e pode reverter essa queda em pouco tempo. E não deu outra, foi exatamente o que aconteceu. Veja que o papel começa a subir e ele sobe com força, né? Ele tinha caído para R$1,75, foi para mais de R$4 logo na sequência. Tudo bem que a gente está usando aqui um caso bastante extremo de um papel volátil que estava passando por um momento de turbulência, digamos assim, nessa fase aqui. Mas são coisas que podem acontecer, então a gente sempre precisa ficar, bem atento para saber se realmente, naquele momento, vale a pena entrar na operação ou não, se aquela operação sinaliza uma boa oportunidade ou não. Mas é uma ferramenta muito interessante. Coloque aí no seu gráfico e deixe ela já cadastrada, uma ferramentinha prática que ela fica abaixo, né, naquela linha. Então você tem um gráfico aqui em cima, pode colocar a média móvel e tal, tudo mais, e na parte de baixo do gráfico você já deixa configurado para que ele sempre mostre para você o IFR. Normalmente eu faço isso. Então é mais um sinalizador que você bate o olho e já vê o que está acontecendo, assim como a média móvel. Você olha para o gráfico e já vê, poxa, está comprado, está vendido. Você olha para o IFR, vê se ele está barato ou está caro. Olhei para a média móvel está cruzando para compra. IFR está sinalizando também que pode ser um bom momento para compra, ou seja, ele está embaixo e está apontando para cima, por exemplo, ótimo, só está reforçando a oportunidade de compra. Então veja que uma ferramenta complementa a outra, e isso é sempre importante a gente lembrar na análise técnica. Não precisa tomar a decisão de compra e de venda baseado num único indicador. A gente pode utilizar vários indicadores para essa tomada de decisão. Tá bom? Bom, para finalizar essa aula, eu vou deixar vocês então com o Marcos Moore, que é o nosso analista, assim como em outras aulas já, ele faz a participação dele através do vídeo, e ele vai explicar um pouquinho melhor essa diferença entre um oscilador e um rastreador de tendências. Nós estamos falando aqui dessas diferentes ferramentas, já falamos das médias móveis, falamos aqui do IFR, vamos falar nas próximas aulas sobre Fibonacci, vamos falar sobre bandas de Bollinger, enfim, várias ferramentas baseadas aí em osciladores e rastreadores. Então vamos ver o que o Marcos Moore explica sobre isso. Até mais. Dentro dos indicadores, nós podemos falar de osciladores e rastreadores de tendência. Os rastreadores de tendência seguem a tendência, seja de alta ou de baixa. Podemos citar as médias móveis, o mais importante indicador da análise técnica, ou High-Low Activator, ou SAR parabólico, todos esses rastreadores de tendência. Entre os osciladores, podemos falar do IFR ou do estocástico, que são osciladores, eles trabalham melhor em mercados laterais. Um erro muito comum é usar um oscilador dentro de uma forte tendência, seja de alta ou de baixa. O que acontece? O oscilador fica acima de uma região de sobrecompra ou abaixo de uma região de sobrevenda. Isso dá sinais falsos ao investidor. O oscilador fica trabalhando dentro desse patamar durante muito tempo porque a tendência é muito forte. E um indicador, um oscilador sobrecomprado não é sinal de saída, de venda. E um oscilador sobrevendido não é sinal de compra. A gente precisa juntar outras ferramentas, outras pistas para fazer uma análise correta daquele cenário naquele momento.